Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Gêmeos. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, você também pode deixar um comentário, um like, hypar ou se inscrever no canal. E se você quiser apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. O As de Ouros, a Imperatriz, o Sete de Ouros, e o Cavaleiro de Copas. Esse é um momento de se ter muita atenção. Existe uma energia aqui que traz essa mensagem de despertar, sabe? Abra os seus olhos, fique atento, porque esse é um momento de abertura de caminho na sua jornada. E é tão importante quanto nós termos um caminho para seguir, a gente saber reconhecer e se dispor a esse caminho. E nem sempre isso é algo espontâneo, né? Às vezes na nossa vida a gente vive algumas coisas e depois de um tempo a gente pensa, nossa, por que eu não fiz aquilo no passado? Por que eu não segui aquele caminho? Muitas vezes isso são martírios dos nossos pensamentos, né, das nossas cabeças, e eles não representam de fato algo que a gente deveria ter feito e não fez. Mas a gente também não pode negar o fato de que às vezes a gente faz grandes besteiras, né? Às vezes a gente não faz aquilo que precisa ser feito e muitas vezes essa ideia, né? O fato da gente ter essa ideia, da gente experienciar em algum momento da nossa vida esses pequenos martírios mentais, por mais que eles não sejam muito justificáveis na prática, é um exercício muitas vezes, né? Um exercício de crítica, um exercício de atenção, né? Crítica em relação, né, a ter uma visão crítica daquilo que a gente faz, das escolhas que a gente faz. Eu acho que principalmente da maneira como a gente se coloca diante das possibilidades e não exatamente da escolha que a gente fez, sabe? Por mais que às vezes as coisas elas não pareçam tão ideais ou tão certas quanto a gente queria, se indispor aos caminhos pode fazer com que a gente entre numa energia de negação.
de negação de coisas que às vezes são muito óbvias, de coisas que podem ser muito boas e que às vezes são apenas simples, apenas naturais, sabe? Essas vivências que nós temos sobre essa ideia de que nós poderíamos ou deveríamos ter feito tal coisa no passado, muitas vezes elas estão nos ensinando a entender o presente, né? A entender aquilo que a gente ainda vai vivenciar, que nós estamos vivenciando hoje, a entender que é importante ter um carinho, ter uma atenção para os caminhos. Então, quando nós transformamos isso em algo mais pesado, em uma mágoa do tipo, pensar que nada mais, né, que nenhum caminho mais vai fazer sentido porque no passado determinados caminhos não fizeram, quando foi você mesmo quem fez escolhas que você define como errada. Às vezes é um erro em todos os sentidos. É um erro porque não era aquele o caminho, é um erro porque no fim das contas a escolha não foi errada, é um erro pensar dessa forma porque você não tem culpa, as coisas externas não têm culpa, ninguém tem culpa e na verdade não estava errado. Mas era uma experiência que você estava vivendo para que um dia você estivesse preparada para reconhecer os caminhos certos. E não para que você se amargurasse pensando que todos os caminhos são errados. Essa carta do As de Ouros, ela fala que é um momento de chegada, de caminho na sua vida. Mas ela também me trouxe essa ideia de que ele precisa ser visto, de que vocês precisam se dispor a esse caminho. Porque esse caminho, ele chega de uma maneira muito singular, porque ele é seu, sabe? Então não é sobre o que o outro fez, o que o outro conseguiu, onde o outro chegou, sobre aquela ou outra possibilidade, é sobre aquele caminho que é seu. E é algo muito valioso, né? É algo muito único, que é trazido para você pela espiritualidade. E como vocês já devem imaginar, isso não vai acontecer de uma maneira fantástica, né? As nuvens do céu não vão descer e se abrir com os anjos cantando e as trombetas ressoando, não. Não que você não mereça, mas porque a espiritualidade tem muita coisa para fazer. Não dá para fazer um show a cada caminho. O que não torna a chegada do seu caminho menos especial. Mas ela é simples. Ela é sua, é simples, mas é única. Tem um valor único. E é abençoado e trazido pelo divino. Entende? Então existe uma caminhada aqui. E essa carta aqui, ela tá no presente, então dá para chegar aí. Existe um caminho, quer dizer, né? Um caminho, e quando eu falo caminho, eu não falo caminho no sentido de começar algo que um dia poderá ser alguma coisa, não. Eu falo de caminhar aquele caminho que é o seu valor, que é a sua recompensa, que já é o seu recebimento. Mas também me veio essa energia de que é preciso que vocês vejam, é preciso que vocês estejam atentos, é preciso que vocês tenham esse carinho, esse cuidado com essas revelações de caminho. Então fiquem atentos, se abram para sentir esses sinais do caminho, né?
Esse caminho, ele representa na sua vida ele representa na sua vida como se diz, vamos dizer que a fertilidade das coisas, né? Existia na sua vida uma energia de muita uma energia talvez um pouco infrutífera, sabe? Uma energia de que as coisas, de que o plantio não estava rendendo tanto, não estava dando a colheita que você esperava, ou trazendo aquilo que você precisava na sua vida. Existia muito essa energia de muito esforço para pouco resultado. Mas esse caminho, ele é também o início de um momento de muita fertilidade. E eu falo fertilidade no sentido desse plantio, né? De você ver que nesse caminho o que você planta dá frutos. E isso traz para a sua vida uma energia de renovação muito grande. Porque parece que acalma o seu interior, acalma o seu peito, acalma a sua alma, que você respira e sente essa sensação de que você pode confiar. Que agora, nesse momento, as coisas se encaixam, sabe? Que você não vai simplesmente fazer coisas para chegar lá no futuro, olhar para o passado e pensar que você deveria ter feito outras coisas, sabe? Que você pode confiar que aquilo que você está fazendo tem frutos a entregar e que esses frutos, eles não são condicionais, né? Não é como ou você tem tudo ou você não tem nada, ou não, você pode confiar. E eu sinto que isso era muito importante para você aqui. Seguir um caminho que você sentisse que você podia confiar que aquilo que você faz trará um resultado justo, um resultado bom, né, frutífero, fértil para sua vida, tá? E nós temos esse cavaleiro de copas aqui também, mas eu ainda não sei o que ele quer dizer. Eu não vou interpretar ele agora não. Vamos continuar tirando aqui. O 5 de copas, acho que agora faz sentido. O rei de copas, agora faz muito sentido. O louco e o as de paus. Parece aqui, lembra que a gente falou aqui com as de ouros sobre toda essa questão de receber, sobre toda essa questão de não se magoar com aquelas experiências do passado, com aquelas coisas que talvez... A gente falou aqui de uma ideia muito importante, que é assim, a ideia de que é preciso olhar para aquelas coisas que, nesse momento, tá? É preciso olhar para aquelas coisas que não deram certo em um outro determinado momento, não como a perda da oportunidade, não como a prova de que as coisas não dão certo, mas como uma experiência que te trazia um entendimento sobre a necessidade de receber aquilo que é bom para a sua vida. E essa carta dos 5 de copas que sai aqui agora, ela é perfeita, porque além da outra interpretação que eu vou dar aqui para ela reforça essa ideia.
Porque ela é a carta que representa essa pessoa magoada, amargurada, olhando para esse passado, né? Esse passado das coisas que deram errado, das coisas que já ruíram, né? Enquanto aqui nas costas dele tem duas copas em pé, né? Duas copas em pé. Duas copas que representam aquilo que é bom, aquilo que sempre foi dele, sabe? Então, nesse sentido, ela representa essa visão errada, essa visão magoada, essa visão pesada sobre as coisas que aconteceram até aqui. E eu não estou tentando de forma alguma menosprezar as experiências de vida que vocês fizeram, porque eu sei que algumas delas vocês tiveram, porque eu sei que algumas delas podem ter sido muito pesadas realmente, podem ter sido muito desafiadoras. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que com esse as de ouros, isso parece falar de algo que vale a pena, sabe? Então essa experiência que vocês vão ter com o As de Ouros, ela é uma experiência que já está ou trará para vocês uma sensação quase que renovadora, quase que mística, espiritual, de que existe um caminho, de que vale a pena, sabe? De que as coisas, não estão fracassadas, de que as coisas podem ser certas, podem ser boas, podem ser felizes a partir de agora. E que vocês têm essa energia para entregar, para trazer para a vida de vocês, sabe? Então é muito... Tomem esse cuidado para não ficar reforçando a ideia de que vocês não conseguem, de que vocês não têm essa energia, de que o que passou, tudo já deu errado. Não reforcem essa ideia, porque essa leitura ela fala com pessoas que essa energia tá aí. E vocês se flagram sentindo essa energia. Liberta essa energia. Deixa ela trazer coisas boas para a vida de vocês. Aqui, o que eu sinto, né, além desse caminho e dessa mudança, eu sinto aqui a chegada de um amor. A chegada de um amor, um amor que ele vem... Essa carta também fala de reconciliação, tá? Então pode ser reconciliação no sentido de não necessariamente alguém do passado, mas alguém que talvez vocês ainda não estivessem recebendo, tá? Então aqui tem a chegada de um sentimento, tem a chegada de um amor que tá nesse caminho, né? E que está aqui para viver esse caminho com você. Então essa pessoa ela já pode estar por aí ou está chegando, tá? Trazendo esse amor verdadeiro, esse amor honesto, autêntico, bem-humorado. Eu sinto muito isso, com um amor calmo, um amor bem-humorado. E só que vocês estão aqui, né? Desse 5 de copas. Nessa amargura em relação às coisas que passaram. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre se dispor, sobre receber o caminho, vale aqui também. Se dispor a esse amor. Receber esse amor. Olhar para aquilo que está em pé na sua vida, sabe? E deixar para trás aquilo que já caiu, aquilo que já ruiu. Pois aquilo que já ruiu não tem mais nada para te oferecer. Não tem mais nada de bom para trazer para sua vida e você não merece ficar cabisbaixo, olhando para aquilo que ruiu. E eu nem vou me estender tanto nessa parte, né, daquilo que ficou pro passado, porque eu sinto realmente que tinha muito a ver com isso, sabe? Que essa sensação de que você pode ter às vezes de que
de que era para ser e não foi, de que não deu certo, de que isso e aquilo. Tem muito essa sensação de que não era aquilo. E eu não sei, mas me vem aqui até uma ideia de que você sabe que não era, mas em algum momento, por falta de perspectiva, você quis dizer para si mesma, não é assim, é isso. Era isso porque se eu disser que era isso, eu vou poder viver a frustração que eu tenho que ver e vou poder pôr uma pedra nisso, sabe? Encerrar isso. Sendo que nem era exatamente o que você queria, né? Então, esse caminho, ele traz algo muito valioso, ele traz algo muito bonito, inclusive esse amor, mas é preciso que você tenha essa sabedoria, sabe? De olhar e dizer, não, aqui, a verdade está aqui. A verdade não está lá no passado, a verdade está aqui. E aí chega, né? E aí tem essa carta do Rei de Copas. E essa carta do Rei de Copas me trouxe exatamente essa ideia de que a verdade está aqui. Esse Rei de Copas é o rei místico, né? É o rei transcendente, é o rei mediúnico. E aqui na coluna dessa imperatriz, esse Rei de Copas, ele vem trazendo a ideia de que esse sentimento que chega para você, ele é aquela verdade que transcende as coisas materiais, que transcende essa dimensão da vida, que vai além. E parece que muitas das relações que você viveu antes, elas eram muito terrenas, sabe? Elas eram muito pobres no significado delas. Elas eram apenas o convívio, elas eram apenas as conexões, elas eram apenas o contato corpóreo, elas eram apenas o contrato, sabe? Vamos comprar uma aliança e contratuar o nosso relacionamento, a nossa decisão de estar juntos. E em algum momento parece que você quis dar um significado maior a essas relações, enquanto essas outras pessoas não quiseram e nunca quiseram. Enquanto essas outras pessoas apenas deram ali o viés que achavam confortável para elas dentro daqueles termos, né? Dentro daqueles termos contratuais. E isso é uma coisa que a gente se confunde bastante. A gente espera às vezes que as pessoas elas sintam uma coisa além, né? Depois que a gente passa por todos esses processos sociais de a conhecer, sair, unir, juntar, né? Atender pedidos, às vezes a pessoa quer uma formalização e a gente confunde essas coisas muito orientadas a essa dimensão ou a matéria como se representassem mais, quando na verdade representam apenas esses contratos, esses acordos e era isso, sabe? Então, a chegada desse sentimento mostra para você, ou está mostrando para você, pela primeira vez, o que é um sentimento que supera esses contratos, que supera essas intenções, que supera esses acordos, que supera a aliança. Um amor que é amor
independente do que está ao entorno. E isso é o início de um caminho de vida. É o início de um caminho de vida para vocês. Esse caminho, essa transformação, né? Essa vida frutífera, esse amor, né? E consequentemente, você recebendo isso, que é uma parte muito importante que a gente falou aqui, é o início de um caminho de vida, né? O louco, ele é o início do caminho, inclusive para alguns um reinício, um recomeço que é genuíno, que é leve. Existe muita essa energia de leveza aqui. Parece que vocês já viveram coisas muito pesadas na vida. E essa pessoa traz leveza para sua vida. Esse caminho traz leveza para sua vida. É aquela pessoa que você pode confiar, que zela pela paz da união de vocês. Parece que tem algumas pessoas aqui que conviveram com pessoas que traziam discórdia para o cotidiano, né, para a vida. Mas essa pessoa não, é uma pessoa doce, é uma pessoa leve. E ela tem essa mística que conecta ela a uma perspectiva superior das coisas. E esse as de paus eu falei até as de paz, né? Esse as de paz é a paz na vida, é a afirmação da vida, é a vontade de viver. É uma energia de uma vida madura, sabe? É o início de uma vida. Parece, inclusive me veio até a ideia de que parece que alguns de vocês tinham essa ideia como signo, né? Parece que antes não tinha vida, vocês não tinham vida. E agora é o início de uma vida. É muito forte essa parte aqui, é o início de uma vida. Até por conta dessa falta das coisas, né, darem frutos, né? Parece que a vida ela estava suspensa, ela estava inativa, e agora é esse início da vida. Temos aqui um rei de espadas. E aqui é sacerdotisa. Dez de paus. As de paus. 10 de copas. Cinco de ouros. Vocês pediram muito aqui, né? Vocês pediram muito para que as coisas se resolvessem, né? Vocês pediram até para que vocês conseguissem tomar decisões melhores na vida a partir de agora, né? Tomar decisões mais inteligentes na vida. E essas duas cartas aqui, elas trazem esse significado de que isso está sendo ouvido, e atendido. Essa mãe divina que é representada pela sacerdotisa, ela é a mãe das habilidades superiores, né, das habilidades desconhecidas. E com esse com esse rei de espadas, que representa aqui você, personificando essa capacidade de tomar decisões claras, de tomar decisões inteligentes, de tomar decisões assertivas. Então, você está recebendo esse amparo.
esse amparo para tomar decisões que sejam assertivas, que sejam essa habilidade que você achava que não tinha, mas ela na verdade estava aí guardada, sabe? Ela estava aí dentro. Essa mãe divina, ela vem despertando essa habilidade de tomar essa decisão inteligente. Então eu sinto aqui que se vocês se abrirem para essa energia, se vocês receberem essa energia, vocês vão se orgulhar muito das decisões que vocês vão tomar. Porque vocês vão olhar para elas e vão falar: não, eu fiz a escolha certa. Eu fiz uma escolha assertiva, consciente, resolutiva e boa. Esse 10 de paus me fala que vocês chegaram muito cansados aqui, né? E que vocês estavam muito cansados de tudo. Reforça esse 5 de copas como esse momento em que vocês preferiam pensar que as coisas não iam mais dar certo e que vocês podiam largar a mão de tentar, largar a mão de tudo, do que continuar se esforçando para buscar coisas que parece que já vinham desgastando vocês mais do que vocês acreditavam poder suportar. Então traz essa sensação de que vocês estavam muito cansados e muito desanimados, né, com as coisas, mas não é essa a principal energia aqui, porque aí vem o As de Paus falando: olha, parece que é a vida brilhando, sabe? É a vida brilhando e mostrando a direção do caminho, sabe? Que vocês devem seguir. E essa pessoa que chega ou que está aí na sua vida agora, que chegou na sua vida, né, por esses recentemente, que traz essa pessoa, vocês podem identificar ela por esse Rei de Copas. Essa pessoa honesta nos seus sentimentos, que diz o que sente por você, e principalmente que é essa pessoa que você vê, não tem uma coisa diferente nessa pessoa. Essa pessoa é meio mística, meio mediúnica, parece ter umas habilidades que não são aqui dessa terra, sabe? Essa pessoa parece ser muito sensível àquilo que está no além. E isso mostra o quanto essa pessoa é sábia, né? Uma pessoa sábia, uma pessoa calma e uma pessoa bondosa. E essa pessoa, ela é muito importante aqui porque esse 10 de copas, ela fala que essa pessoa é a companhia que vocês queriam, é a ajuda que vocês queriam para viver a vida de uma maneira feliz e de uma maneira mais leve. É aquela pessoa que, olha, tem esses 5 de ouros aqui, e esse 5 de ouros, ele fala de algumas dificuldades, ele fala de um certo peso, de um certo fardo, mas a sensação que me veio é que esse 5 de ouros, ele só tá aqui porque ele representa as dificuldades que vocês viveram. E essa pessoa é a pessoa que encara as dificuldades da vida com você. É aquela pessoa que tá do seu lado pro que der e vier, sabe? É aquela pessoa que encara os piores momentos ao seu lado. Mas não que eu veja um momento ruim aqui, tá? Pelo contrário, é um momento muito bom. Mas parece que vocês precisavam saber disso, sabe? Parece que vocês precisavam ouvir essa mensagem de que essa pessoa, ela não é um relacionamento conveniente, como foram os relacionamentos do passado. Parece que nos relacionamentos do passado vocês tiveram relacionamentos convenientes. Essas pessoas estavam com vocês porque as coisas estavam funcionando, estavam dando certo, porque, sei lá, tinha dinheiro, estava entrando dinheiro, estava dando certo, vocês estavam conseguindo se divertir, às vezes, era tudo muito superficial. Era tudo muito sobre o que vocês tinham, sobre o momento, sobre a circunstância.
nunca sobre aquilo que vai além disso tudo, aquilo que está no além, né? Novamente, a energia desse rei de copas. Mas isso também me trouxe aqui um alerta, tá? Porque a mensagem já começou falando de atenção, né? Às vezes vocês de Gêmeos vivem uma certa dualidade. Dualidade não no sentido de dúvida, mas dualidade no sentido de... até a ideia, né? Gêmeos. Você não sabe quem é quem, sabe? Dualidade, às vezes, de ter uma dificuldade de reconhecer, de distinguir as coisas. Gêmeos, dificuldade de distinguir, entendeu a ideia? Então isso é uma coisa que vocês têm que ter atenção, né? Para que, cuidando dela, vocês possam experienciar o que existe de melhor na energia de vocês. E aí a gente pensa, né? Poxa vida, as coisas vão dar certo, as coisas estão melhorando aqui, esse caminho está surgindo e ele tem aqui essa coisa de trazer mais frutos, de trazer mais resultados. Só que eu sinto que essas relações convenientes que vocês viveram e que deixaram essas marcas em vocês, elas estavam muito conectadas a essa energia das coisas darem certo, das coisas estarem dando certo. Então as coisas estavam dando certo e é como se quando as coisas estivessem dando certo, vocês tivessem entrado numa energia um pouco mais rasa, um pouco mais superficial, em que vocês focaram. Às vezes a gente faz coisas boas, coisas com boas intenções, mas às vezes a gente faz coisas erradas. Por exemplo, às vezes a gente quer ter um relacionamento e a gente pensa assim, não é sobre você encontrar a pessoa ideal, não é sobre você encontrar a pessoa perfeita, é sobre você encontrar uma pessoa que é boa para você. Aí você vai lá e teoricamente você está buscando a pessoa que é boa para você. Só que a pessoa que é boa para você é aquela pessoa que está disposta a ter uma conexão, que essa conexão é agradável. Então, tá bom, às vezes ela é uma pessoa boa, a conexão é uma conexão agradável, vocês têm algumas coisas em comum, vocês respeitam um ao outro, mas é só isso. Só isso. Tem uma aliança no dedo, mas não tem uma aliança na alma. Tem um convívio de corpos, mas não tem um convívio de espírito. Tem um gostar, tem um interessar-se, tem um querer-se, mas não tem um amor. Ela é uma relação boa, mas ela é apenas conveniente. E isso não faz dela uma relação ruim, mas faz dela uma relação limitada, né? E em algum momento ela vai acabar, e quando ela acabar, ela não vai levar em consideração aquilo que ela nunca representou, né? Ela não vai levar em consideração aquilo que ela nunca teve a intenção de representar. O amor que ela nunca teve. Entende? E eu sinto que vocês viveram esse tipo de relação no passado. Só que alguns de vocês viram essas pessoas como amor, né? Mesmo vocês sabendo que tudo aquilo dependia da conveniência da vivência de vocês. Não que vocês soubessem claramente, né, que essas pessoas não amavam vocês ou coisas do tipo, não. Com certeza que essas pessoas disseram isso. Mas as pessoas dizem isso muitas vezes apenas porque é conveniente. Não deveriam, mas dizem. Então,
é nossa responsabilidade também assim como a gente queria que os outros fossem sempre sinceros com a gente, é nossa responsabilidade ser sincero consigo. Qual que é o alerta aqui, né? Vamos direto ao ponto. Cuidado. Cuidado, porque eu tô falando desse amor que já tá aí, ou desse amor que, se não tem ninguém aí, é desse amor que já tá chegando. E esse amor é especial. E esse amor é mediúnico, é um amor especial, é uma pessoa diferente. É uma pessoa diferente. Tá? E vocês têm aqui todo o reconhecimento dessa pessoa. Vocês têm toda a capacidade de enxergar essa pessoa. Eu sinto que para a maioria de vocês, essa pessoa já tá por aí. E é essa pessoa diferente. Então fica esse alerta, porque eu sinto que não adianta você, depois que as coisas melhorarem, vocês quererem escolher qualquer outra pessoa e querer que essa outra pessoa represente esse rei de copas, porque não. É muito especial, é muito de você, sabe? Mas existe essa necessidade de você entender que a sua felicidade não é com qualquer pessoa, é com a sua pessoa. E eu tô falando isso porque essa energia do 5 de copas, ela dá a entender que, como ela vem, né? Ela tá no presente. E ela vem depois do Cavaleiro de Copas, me dá a sensação de que essa pessoa esse amor já chegou, ele já foi dito para vocês, mas vocês enroscaram aqui. Enroscaram nesse 5 de Copas. Ou chegará em breve, mas acho que para a maioria de vocês já foi manifestado e vocês enroscaram aqui. E agora vocês estão vendo a mágica dessa pessoa. Tá? E aí o medo aqui, o receio, o alerta, né? Que se vocês enroscaram aqui, com esses 5 de ouros, a gente fala assim, ó, a partir do momento em que essas dificuldades passam, vocês precisam ainda assim saber quem é quem. Saber que esse rei de copas não é qualquer pessoa. Saber que essa pessoa é a sua pessoa. É a pessoa que faz esse 10 de copas com vocês, sabe? Que se une com vocês para formar essa copa aqui, né? Que não sei se vocês entenderam, mas ela é feita por 2 pessoas. Por isso que ela é meio estranha, assim. 2 pessoas como se fizessem um malabarismo. Então é isso. Essa energia do 5 de copas, ela é uma energia de alerta. Do 5 de ouros, ela é uma energia de alerta. Essa daqui é a pessoa que vence as dificuldades com vocês. Essa é a pessoa que quer ser feliz com você. Tá? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.